Olá pessoal, aqui é o professor Claudio Henrique mais uma vez com vocês para o nosso momento da filosofia. O que é que a gente vai comentar, né, discutir aqui nesse nosso momento de primeiro ano, no momento de hoje? É natureza e cultura, né? Nós vamos trabalhar esse tema na filosofia. A questão natureza e cultura nesse contexto, a questão homem, né, e a própria natureza e os envolvendo os animais, né? Essa percepção de homem, como é que age e os animais, né? Então a gente tem uma imagem, além da primeira imagem que foi né, do Free Willy, imagem do filme que a maioria das pessoas já assistiram, nós temos a segunda imagem que nos faz reportar para uma grande relação, né, que o filme trabalhou, o filme Beethoven, né, com os cães, a inteligência dos cachorros e tal. Então assim, quando se fala de natureza e cultura, a gente lembra muito também as meninas lobo, né? A Mala e Kamala, encontradas em 1920, com comportamento animal, né? E a gente sabe que a convivência ela é muito importante, né? Então, quais a diferença entre o homem e o animal, né? É o ser humano vezes animal, né? Nós temos o homem e temos o animal. Os animais são capacitados para enfrentar certas dificuldades, né? Alguns animais, nós temos o urso, o exemplo, o couro peludo, as aves, algumas de rapina, né? As asas, o coelho, a rapidez, a, o jabuti, a tartaruga, né? A armadura protetora. O homem, ele é um ser cultural, né? A gente sabe. Pelo controle do fogo, lá na pré-história, e a habilidade de fazer roupas e casas, né? O homem pode viver desde os polos da Terra até o Equador, né? Certo? A gente tem aqui construções, né, da ação do homem, um trem-bala, né? Ser mais rápido, voar mais alto, o foguete, avião, enxergar mais longe, né? Através de óculos especiais, derrubar qualquer animal, no caso as armas. O homem, né? Quando eu falo homem, é a espécie humana, a compensação do homem por seus pobres dotes corporais, cérebro grande e complexo que permite desenvolver sua cultura, né? Então o cérebro ele é quem dirige o homem, né, em si. Então todo o conhecimento cultural do homem é armazenado, né, na sua mente ali. Natureza e instintos. A ação instintiva é regida por leis biológicas hereditárias, idêntica na espécie e invariável de indivíduo para indivíduo, dando a ilusão de perfeição. A gente sabe que os animais eles usam muito os instintos, né? Atos instintivos, né? São atos que não têm história, não se renovam, são os mesmos sempre. Então os animais eles não renovam né, os seus atos, eles simplesmente agem por instinto, sempre repetitivo as ações. Só na evolução das espécies, as mutações genéticas, né? Aí vem a ideia de Charles Darwin, né? São cegos, ignoram a finalidade da própria ação, animais no nível mais baixo da escala zoológica, né? Zoológica. Ato humano voluntário. É consciente da finalidade, existe antes como pensamento e a execução, resulta da escolha de meios necessários para atingir os fins propostos. Se necessário, os planos são modificados. Então, o ato humano voluntário é uma ação simplesmente do homem, né?
Ou seja, o homem ele pensa, ele executa, né? As suas escolhas, elas atingem um propósito, né? E se for possível, necessário, eles modificam os planos, o homem, né? Diferente dos animais. Existem animais que parecem mais livres da dependência de instintos ou reflexos. Apresentam comportamento mais maleável e imprevisível, né? No caso, tipo o gato, né? Certo? O cão. Inteligência concreta. Já em animais como chimpanzés e gorilas, encontra-se atos inteligentes e capacidade de raciocínio, né? Porque é uma atitude muito do que? Dos humanos, a inteligência, né? A capacidade de raciocínio. Mas, dentro do estudo científico, né? Há animais como chimpanzés e gorilas que eles desenvolvem atos de inteligência e capacidade de raciocínio. Se aproxima dos humanos, né? Nesse quesito. Respostas inteligentes, não instintiva, variável. O animal não aperfeiçoa ou conserva o instrumento para uso do posterior, né? Então, não há invenções por parte dos animais, nem aperfeiçoamento, nem conservação de objetos, né, e de instrumento para uso posterior. Isso é uma ação do homem. Então, o animal ele não desenvolve isso, né? O gesto não tem sequência, não adquire significado de experiência. Chimpanzé puxa caixote para alcançar bananas penduradas no alto da jaula, né? Um exemplo. Animal não trabalha, né? O animal não produz sua existência, apenas conserva através de seus instintos. A gente vem falando que os animais agem por instintos. Atos que visam sua defesa e procura de alimentos. Então o pássaro, ele age por instinto, a formiga age por instinto, né? Legado animal. Conclusão. A vida animal é uma repetição do padrão básico vivido pela sua espécie. Então sempre o animal ele vai agir com repetição, né? Porque as suas espécies, né, repassa isso, esses ensinamentos. O legado humano, né? A gente vê que o homem da pré-história e a sua evolução aqui, né? Os atos humanos fazem parte de um legado social. Resulta de muitas gerações e é transmitido através da linguagem. Então o homem repassa, né, aprendizado, ou seja, ele deixou um legado para os outros através da própria linguagem, né? O ser humano é capaz de romper com parte do passado, questiona o presente e cria o futuro, né? Então, por isso que a gente está discutindo isso na filosofia, que a filosofia nos faz pensar de que o homem ele pode questionar, ele pode perceber o presente, fazer as suas observações, ele pode criar, né, o futuro de acordo com o que ele analisa no passado e no presente. Ele pode projetar o futuro, né? Então, o homem tem essa capacidade, né? Ele pode romper com o seu passado, criar uma nova versão para a sua vida. O ser humano não nasce pronto pelas mãos da natureza. Ou seja, o homem vai se construindo, né? Quando eu digo que o ser humano não nasce pronto pelas mãos da natureza, ou seja, o homem está se construindo. A gente vê que a imagem, né, do homem da pré-história, né, e a sua evolução. Cultura, palavra usada para diferentes significados. Para historiadores, designa o conjunto dos modos de vida criado e transmitido de uma geração para outra, né? Cultura. Homem, ser cultural e biológico. Ou seja, o homem ele é um ser biológico, mas também cultural.
ele age muito do que ele recebe dos outros, de geração a geração. Graças ao desenvolvimento do seu psiquismo, o ser humano se tornou o ser biológico e cultural ao mesmo tempo. No homem, então, ocorre uma síntese de características hereditárias e adquiridas, aspectos individuais e sociais, elementos de estado de natureza e de estado de cultura. Criatura e criador. O ser humano é ao mesmo tempo produto e transformador da natureza e cultura. O homem é capaz de criar de modo extraordinário e de destruir de maneira devastadora. A gente tem uma imagem aí de campo de guerra, né? Um carro-tanque, né? E aviões sendo atingidos. Um grande centro urbano, né? Certo? Então, tanto cria como destrói, né? O homem. De acumular saber imenso, no entanto, permanecer angustiado por dúvidas profundas. Todo homem convive com isso, né? Acumula muito saber, mas também convive com dúvidas profundas. Dentro da biosfera, o homem construiu a antroposfera, né? O que é a antroposfera? Parte do mundo que resulta do ajustamento da natureza às necessidades humanas. Você vê o centro urbano, né? Há muitos prédios. Separação entre natureza, animais e cultura ser humano. Segundo o Levi, né? A cultura é a linguagem que permite intercâmbio de experiências e aquisições culturais. Karl Marx, a partir do trabalho ou produção de meios de vida que todos os outros formam de manifestação humanas acontece. Aqui nós temos imagem retratando diversas culturas, né? Cristã, né? Certo? Cultura, palavra usada para diferentes significados, para historiadores designa o conjunto dos modos de vida criados e transmitidos de uma geração para outra. Nós temos imagem aqui, certo? Da antiguidade. Característica da cultura: criação exclusiva dos homens, ou dos humanos, né, no caso. É adquirida, não é herdada. Então a cultura ela é adquirida, né? Transmitida de geração em geração pela linguagem, múltipla e variável no tempo e no espaço. Cultura e cotidiano. As pessoas vivem sob a influência de diversos grupos sociais e cada um com uma cultura. Trabalho, a família, a religião. Se o trabalho é o momento inaugural, a linguagem não deixa de ser de grande importância para a cultura, pois permite o intercâmbio das aquisições culturais. Natureza é o reino da repetição. Cultura é a relação dos humanos com o tempo e espaço. A cultura pode ser considerada, então, um amplo conjunto de conceitos, símbolos, valores e atitudes que modelam a sociedade. É a resposta oferecida pelos grupos humanos, né, ao desafio da existência. Os seres humanos variam em consequência das condições sociais, econômicas, políticas, históricas em que vivem. Eles são culturais e históricos. O mundo que resulta do pensar e do agir humano não pode ser chamado natural, pois encontra-se transformado e ampliado por nós. A tarefa de produzir, construir e ampliar os valores materiais e espirituais é parte da tarefa
do cultivo de toda a sociedade, ao trato, construção e elaboração dos valores materiais e espirituais de um povo, podemos denominar de fabricação, cultura, educação ou espiritualização, né? Então é isso, gente. A gente fica por aqui e até a próxima.